Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula de legislação de trânsito. Essa primeira aula, ela está no nosso módulo um, e esse módulo um ele contempla, toda a matéria de legislação de trânsito, todo o conteúdo da matéria de legislação de trânsito e a carga horária dessa matéria. Bom, nessa primeira aula, desse primeiro módulo, desse módulo um, nós vamos abordar aí o Sistema Nacional de Trânsito. Mas antes da gente falar propriamente aí do Sistema Nacional de Trânsito, nós vamos fazer uma introduçãozinha do tema, legislação de trânsito. Como a gente vai falar de legislação de trânsito, a gente tem que definir aí o que é trânsito. Então vamos para essa definição de trânsito. Bom, eu coloquei aqui uma pergunta. Que é a seguinte: o que é trânsito? Se a gente for pegar a definição no dicionário do que é trânsito, nós vamos encontrar lá que trânsito é circular, é andar, é trafegar, é movimentar. Então nós vamos encontrar essa definição, uma definição assim mais sucinta, vamos dizer assim, que ela dá a ideia de movimentação. Mas o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui que nós vamos encontrar algumas siglas, no decorrer do curso aí. CTB, por exemplo, significa Código de Trânsito Brasileiro, e à medida que a gente for encontrando essas siglas, a gente vai falando aí os significados. Mas voltando aqui, na definição de trânsito, o que é trânsito? No dicionário está lá: circular, andar, trafegar e tal. Todas essas definições, elas nos dão a ideia de movimento, mas o Código de Trânsito Brasileiro, ele define trânsito de uma forma mais ampla. Ele diz que trânsito é a utilização das vias públicas, das vias públicas abertas à circulação pública, das vias do território nacional abertas à circulação pública. Então, utilização já tem um sentido mais amplo, a utilização para que fins, e quem que utiliza essas vias? O Código também traz dentro da sua definição de trânsito, quem que utiliza essas vias aí. Bom, então a utilização, a definição está lá assim: a utilização das vias do território nacional abertas à circulação pública por pessoas, quem que utiliza aí essas vias? Pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Então, pessoas, veículos, principalmente aí, e animais, são quem utiliza, são os agentes aí, vamos dizer assim, os usuários das vias aí. E nessa definição também nós temos as finalidades, para que as vias são utilizadas: para fins de circulação, parada, estacionamento e operações de carga e descarga. Então nós vamos ter aí uma definição mais ampla, nessa utilização das vias. Não é só para movimentação, nós temos aí várias utilizações: circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Então é uma definição bem mais ampla aí que o Código de Trânsito traz para nós. O nosso trânsito, o trânsito aqui no Brasil, ele é regido, ele é coordenado aí pelo Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, como eu disse anteriormente, essas siglas vão estar presentes aí no nosso curso, várias siglas aí, essa é uma delas. Então, o Código de Trânsito Brasileiro é que rege o trânsito aqui no nosso país. E esse Código de Trânsito Brasileiro, ele foi instituído em 97, 23 de 9 de 97, para ser mais preciso aí, pela lei número 9.503, e ele vem, no decorrer do tempo, aí, sofrendo algumas atualizações, vamos dizer assim. Eu não diria modificações, atualizações, porque a legislação tem que ser dinâmica, as coisas vão mudando e é preciso essas atualizações aí.
Então é regido pelo Código de Trânsito Brasileiro e também as resoluções desse código aí, né? Tem muitas resoluções aí que afetam diretamente a vida, né, dos futuros condutores, né, os candidatos à habilitação e também dos condutores já habilitados. A composição da legislação de trânsito, de que é composta a legislação de trânsito? Nós podemos destacar aí a lei, né, que compõe aí a legislação de trânsito. A lei, ela vai estabelecer as normas, né, as regras aí, e é votada pelo Poder Legislativo, como o próprio nome sugere aí. Os decretos, né? O decreto regulamenta e disciplina a aplicação da lei, né? Aí são baixados, né, esses decretos aí pelo Poder Executivo, né? Porque a aplicação da lei, né, então vai ser executada aí, né? Então o Poder Executivo que é responsável aí por esses decretos, né? Por baixar esses decretos aí. Nós temos também a resolução. A resolução ela vem aí dos órgãos normativos, né? As resoluções elas estabelecem normas, então elas vêm dos órgãos normativos aí que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, que mais para frente aqui a gente vai falar da estrutura desse Sistema Nacional de Trânsito. Nós temos também as portarias, né? As portarias são editadas pelos DETRANs aí de cada estado. E para que servem as portarias? As portarias elas servem para, vamos dizer assim, complementar aí alguns pontos, né, que não ficaram bem definidos aí nas normas. Então ela vem suprindo esses pontos aí que não ficaram bem definidos, né, e adaptar, né, a aplicação dessas normas a cada região. Tendo em vista que nós temos aí um país continental, né? O Brasil é um país muito grande, então as normas não vão funcionar, né, na prática aí, em todos os lugares da mesma forma. Então tem que adaptar essas normas a cada região aí. Então as portarias, né, os DETRANs de cada estado aí vão baixar essas portarias para adaptar, né, a cada região, né, e suprir alguns pontos que não ficaram bem definidos nas normas. Bom, com relação a essa composição aí da legislação de trânsito, eu destacaria aí a lei, né, aqui ó, a lei, e as resoluções aí, né, as leis e as resoluções que vão ter, né, uma presença, vamos dizer assim, mais marcante aí no nosso dia a dia como futuros condutores, né, como candidatos à habilitação e também como condutores já habilitados, né, as leis que estão lá no código e as resoluções que estão baixadas aí pelo CONTRAN que tem interferência aí na nossa vida como futuros condutores e também como condutores já habilitados. Posso citar aí, por exemplo, a resolução 789, né? Essa resolução é desse ano, né, de junho de 2020, e essa resolução ela consolida aí as normas sobre o processo de formação de condutores. Então já está interferindo diretamente aí na vida dos candidatos à habilitação. Bom, para a gente continuar aí, vamos falar propriamente agora do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, o que é o Sistema Nacional de Trânsito? São vários órgãos, né, que são responsáveis por cuidar do trânsito no nosso país, né, e esses órgãos eles são classificados de acordo com a sua função, né, de acordo com o tipo de atividade que esse órgão vai desenvolver. Então são classificados aí em 2, 3, 4, 5 grupos, né? São classificados aí os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e eles vão atuar nos diversos âmbitos aí, né? No âmbito federal, estadual e municipal. Esses órgãos vão atuar aí nesses vários âmbitos. Bom, então vamos lá. Nós temos os órgãos normativos. O que um órgão normativo faz, né? Qual que é a finalidade de um órgão normativo?
Como o próprio nome já nos sugere, o órgão normativo ele vai estabelecer as normas, né? Inclusive no nosso conteúdo aí tá, o texto está assim: estabelece as normas e as diretrizes da política nacional de trânsito. Então é o órgão que vai definir as normas aí. A função de um órgão normativo é essa, né? E aí nós podemos listar quais são esses órgãos normativos, né? Então nós definimos o que é um órgão normativo. É um órgão que é responsável por estabelecer as normas, né? E quais são esses órgãos? Eu vou citar aqui, primeiramente, esses órgãos, né? Vocês vão ver aí, acompanhar no slide, e depois nós vamos falar, né, o significado da sigla de cada um, né, e qual que é o âmbito de atuação de cada um desses órgãos. Então nós temos aqui como órgãos, nós vamos passar mais na frente aqui esses órgãos normativos, né? Quais são eles? Nós temos também os órgãos executivos. Qual que é a função de um órgão executivo? Como o próprio nome também sugere, né? Ele vai executar as normas que foram definidas pelos órgãos normativos, né? Eles vão pôr em prática, né? Na nossa definição lá está assim: é um órgão que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito. Então vai pôr em prática aí essas normas, né, que foram definidas pelos órgãos normativos, né? E vai criar meios aí para que sejam cumpridas essas normas. Órgãos executivos rodoviários, né? A função também do órgão executivo rodoviário também é pôr em prática, né? Mas só que aí eles vão atuar nas rodovias, né? Então é uma atuação executiva também, porém mais limitada ali nas rodovias. Nós temos também os órgãos fiscalizadores, que vão fazer o patrulhamento aí nas rodovias, né? Vão fiscalizar as vias de um modo geral, não só rodovias, né? As vias de um modo geral, vão fazer a fiscalização de trânsito. E nós temos também os órgãos recursais. Qual que é a finalidade do órgão recursal? É receber, né, os recursos dos condutores aí, né, que desejam aí se defender de uma autuação. Esses órgãos vão receber essa defesa e analisar e julgar esses recursos aí que os condutores vão interpor aí com relação às autuações. Bom, agora sim, agora nós vamos aqui mostrar quais são os órgãos, né, do Sistema Nacional de Trânsito. Nós vamos mostrar eles aqui de acordo com o grupo que cada um deles pertence. Então aqui, os órgãos normativos, nós já definimos o que é um órgão normativo, né? Então nós vamos ter aqui como órgãos normativos o CONTRAN, o CETRAN e o CONTRANDIF. São esses três aí os órgãos normativos. Dica, né? Para facilitar aí na memorização desses órgãos aí, todos começam com a letra C, né? Podem observar aí que esses órgãos normativos todos começam com a letra C. Nós temos aqui também os órgãos executivos, também já definimos, né, o que é um órgão executivo e quais são esses órgãos executivos aqui. O DENATRAN, o DETRAN e a CIRETRAN. Os órgãos executivos, né, nós também temos uma dica aí, começam com D, nós temos uma exceção aí, tem um que começa com C, né? Os executivos rodoviários também começam com a letra D, né? Só tem a exceção ali da CIRETRAN. Os executivos rodoviários nós temos aqui, ó, o DENIT e o DER. Lembrando aí, né, só a título de curiosidade, essa sigla DER, né, ela sofreu uma mudança, né, passou a ser grafada aí com 2 S, né, Departamento de Edificações, de Estradas, de Rodagens. Depois voltou ao normal, né, voltou à sigla antiga, mas é só a título de curiosidade aí. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre o DR. Os órgãos fiscalizadores, nós temos como órgãos fiscalizadores a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar Rodoviária Estadual e a Polícia Militar, né, os principais aí.
E como órgãos recursais nós vamos ter a JARI, né? É apenas um aí como órgão recursal. Então nós vamos ter a JARI como órgão recursal. Bom, agora aqui nós temos um quadro aqui, né, que tem toda a estrutura do Sistema Nacional de Trânsito, órgão por órgão, o âmbito de atuação de cada órgão, e agora eu vou, né, falar dessa nomenclatura de cada órgão, né, o que significa aí essas siglas, né, de cada órgão aí. Aqui então nós vamos ter aqui, ó, os órgãos normativos, né? No âmbito federal, qual que é o órgão normativo que nós vamos ter aí? É o CONTRAN, né? Quando a gente fala no âmbito federal, nós dizemos, né, que é um órgão nacional, é um órgão federal ou um órgão da União, né? Esses três termos querem dizer a mesma coisa, né? É um órgão federal. O que significa a sigla CONTRAN? Significa Conselho Nacional de Trânsito. Né? Esse nome também é bem sugestivo, conselho, né? É o órgão que dita as normas, né? Então, ele tem, né, todos os órgãos normativos aí começam, né, com essa palavra, essa expressão aí, conselho, né? No âmbito estadual, nós vamos ter aí o CETRAN, né? E eu coloquei aí também o CONTRANDIF, né? CETRAN significa Conselho Estadual de Trânsito. E CONTRANDIF significa Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Eu coloquei como órgão estadual, mas ele está presente aí no Distrito Federal. Cada estado vai ter o seu CETRAN e no Distrito Federal nós vamos ter um outro órgão, né, que tem a mesma competência dos CETRANs de cada estado, porém recebe esse nome diferente aí, né, CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, por estar no Distrito Federal. E no âmbito municipal, nós vamos ter aí a prefeitura, né? O CONTRAN, ele entende que cada município ele é responsável pelo trânsito dentro aí do seu município, né? Cada prefeitura aí é responsável pelo trânsito dentro do município aí. Então a prefeitura aí que vai fazer essa parte normativa. É claro, né, que a prefeitura não pode ir contra, né, não pode ir contra as normas já estabelecidas pelo CONTRAN, né, que é o órgão máximo aí, normativo de trânsito que nós temos. Então, o seguinte, CONTRAN, né, essa sigla aí, Conselho Nacional de Trânsito, quais são as funções, né, as atribuições aí do CONTRAN? Nós definimos que é um órgão normativo, que é estabelecer as normas, mas como que é feito isso aí na prática, né? Então, nós podemos dizer que as funções do CONTRAN são estabelecer as normas, né? E tem um detalhe muito importante sobre o CONTRAN, que nós precisamos falar aqui, que é o seguinte, cai muito em prova, que é uma pergunta, né, relacionada com o CONTRAN, que é a seguinte: qual é o órgão que é responsável por criação de câmaras temáticas? É o CONTRAN. O que são as câmaras temáticas? Câmaras temáticas são, vamos dizer assim, um grupo, né? Um órgão, né? Um colegiado aí, né? Um grupo aí que vai estudar um determinado assunto, um assunto específico aí, né? Surgiu um assunto específico e precisa, né, definir as normas sobre aquele assunto. Então essas câmaras temáticas vão estudar aquele assunto e vão oferecer as sugestões para aquele assunto, né? Então são as câmaras temáticas aí, é um grupo, né, um colegiado aí que vai efetuar os estudos e oferecer as sugestões sobre aquele assunto. Então, uma das funções do CONTRAN é essa aí, né, de criar essas câmaras temáticas para estudar assuntos específicos aí e oferecer as sugestões sobre aquele assunto. E vai controlar o trânsito de uma forma geral aí, né? Estabelecer, normatizar procedimentos de aplicação de multas, arrecadação, repasse de valores arrecadados,
e por aí vai, né? A questão da normatização, isso também é muito importante, né? Nós falamos lá das resoluções, que o CONTRAN é que baixa aí as resoluções, né? Eu citei até a resolução 789, que trata justamente do processo de formação dos condutores, né? Que consolida aí esse processo de formação, essas normas referentes ao processo de formação dos condutores. Então, uma coisa muito importante, né, que o CONTRAN faz aí é definir as normas relativas ao processo de habilitação. Tem outras normas aí, né, que também o CONTRAN é responsável, mas essa aí é uma, né, que nos interessa mais, né? Ela define aí quais que são, né, os cursos para o processo de habilitação, quais são os exames, a sequência, né, dessas etapas aí do curso de formação do condutor. Então é o CONTRAN que vai definir tudo isso aí. Os CETRANs de cada estado aí, né, eles têm as mesmas funções aí do CONTRAN, porém com atuação aí no seu respectivo estado. A mesma coisa o CONTRANDIF, né, tem as mesmas competências do CONTRAN, né, porém com atuação aí no Distrito Federal. E a prefeitura, como eu disse, né, ela vai fazer também a parte normativa, porém, né, dentro do seu próprio município e, né, em consonância aí com as normas já estabelecidas pelo CONTRAN. Beleza, então vamos seguir aqui adiante. Agora vamos falar dos órgãos executivos. Nós temos o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Temos o DETRAN, em cada estado nós vamos ter o DETRAN aí, né, Departamento de Trânsito, e como órgão executivo municipal, a própria prefeitura. A prefeitura também, né, que vai atuar, eu diria, né, como órgão executivo de trânsito no âmbito municipal. Voltando aqui no DENATRAN, né, o que o DENATRAN faz? Né? Ele põe em prática todas as normas, né, executa todas as normas que foram definidas pelo CONTRAN. Tá, e o que é isso aí? É a parte, por exemplo, de formação do condutor, né? O CONTRAN define quais são as etapas, o que tem que fazer em cada etapa, quais são, né, os exames aí para o curso, né, para a formação do condutor, né, para o processo de habilitação. E o DENATRAN, ele põe em prática isso aí, né? Ele que vai expedir as carteiras, né, quando o condutor, o candidato, né, cumpre todo o processo de habilitação e chega ao final e é aprovado. Quem vai expedir a carteira de habilitação vai ser o DENATRAN, né? Certificados, né, de registro de veículos, também essa parte relacionada com veículos também. O CONTRAN também que vai expedir os certificados, fazer vistorias, emplacar, selar placa e etc, né? Eu não vou falar tudo aqui, mas é o DENATRAN que vai fazer isso aí. O CONTRAN define quais são as normas, né, e o DENATRAN põe em prática. Com relação ao DENATRAN, né, o que mais nós podemos dizer aqui com relação ao DENATRAN? O DENATRAN, ele vai ser responsável pela parte executiva, né, executar as normas aí definidas pelo CONTRAN, mas é claro, né, gente, que o DENATRAN não faz, né, isso aí diretamente. Na verdade, ele coordena toda essa parte executiva aí, né? Os DETRANs de cada estado que vão fazer, né, vamos dizer assim, botar a mão na massa mesmo aí. O DENATRAN, ele delega aos DETRANs de cada estado essa parte executiva, né? Aí eu coloquei aqui, ó, a CIRETRAN aqui, junto com o DETRAN. A CIRETRAN não é um órgão estadual, eu coloquei aí, né, porque ela está vinculada ao DETRAN, né, que é um órgão estadual, mas ela não é um órgão que, vamos dizer assim, abrange todo o estado, né? A sua abrangência não é estadual e também não é municipal. O que é a CIRETRAN? Vamos dizer assim, é uma filial, né, do DETRAN. Vamos usar uma definição assim mais simples, né? Vou falar a grosso modo aqui. É como se fosse uma filial do DETRAN, porque o DETRAN, né, com sede lá, no caso aqui no nosso estado, sede em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, né, não consegue atender todo o estado. É um estado muito grande, um estado que tem 853 municípios, então o DETRAN não consegue atender todo o estado. Então ele cria aí essas CIRETRANs,
né, que é um órgão. O que significa a sigla CIRETRAN? Circunscrição Regional de Trânsito, né? É um órgão aí que vai atender uma determinada região, né? Tem uma cidade polo e a CIRETRAN atende uma determinada região aí, né? Para dar um suporte ali ao DETRAN, que não consegue abranger todos os municípios do estado, principalmente estados grandes, como é o caso de Minas Gerais. Bom, agora como órgãos executivos rodoviários, nós temos o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Lembrando, gente, uma coisa aqui, né, que eu até esqueci de falar quando eu falei a palavra infraestrutura aí, eu lembrei de uma coisa, né, o nosso DENATRAN, né, que é o órgão máximo normativo, executivo de trânsito que nós temos, o DENATRAN, hoje ele está vinculado aí ao Ministério da Infraestrutura, né? Era há pouco tempo atrás ele estava vinculado ao Ministério das Cidades, agora está vinculado, né? O governo Bolsonaro aí vinculou o DENATRAN ao Ministério da Infraestrutura, tá? Só uma observação aqui, né? Que eu esqueci de falar anteriormente. Bom, então continuando aqui, nós temos aí como órgão executivo rodoviário, o DENIT, né, que é responsável aí pela infraestrutura, né, e a manutenção aí das estradas e rodovias federais, é um órgão nacional, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. No âmbito estadual aí nós vamos ter o DR, né, que é o Departamento de Estradas de Rodagens, né, que é um órgão que é responsável pela infraestrutura e a manutenção das estradas e rodovias estaduais. E no âmbito municipal, né, eu coloquei um tracinho aí, né, o que acontece? Nós não temos, né, um órgão municipal executivo rodoviário. Por quê? Nós não temos rodovia no município, né? Nós podemos até ter uma rodovia cortando aí o município, porém, né, essa rodovia ou ela vai ser estadual ou vai ser federal, então vai ser responsabilidade ou do DENIT ou do DR, né? Muitas vezes, quando precisa, né, de alguma obra, né, alguma infraestrutura ali naquela rodovia, fica aí uma situação aí de disputa aí, né, de responsabilidade aí. Muitas vezes o DENIT joga para o DR joga para o DENIT joga para a prefeitura e fica aí. Às vezes a população sofre com isso aí que não resolve o problema, né? Mas a rodovia que corta o município aí, se ela for estadual, responsabilidade do DR. Se ela for federal, responsabilidade do DENIT. E agora, para finalizar aqui, como órgão recursal, nós vamos ter no âmbito federal a JARI, no âmbito estadual também a JARI e no âmbito municipal a JARI, né? O que significa JARI? Junta Administrativa de Recursos de Infrações, né? Cada órgão aí, né, vai ter a sua JARI, né? Pelo menos uma junta aí para julgar, né, que vai atuar de forma independente aí para julgar esses recursos, né, que os condutores, né, vão interpor aí contra as penalidades que vão ser impostas a esses condutores, né? Então a JARI que vai fazer esse julgamento aí desses recursos, né? Vai analisar esses recursos e julgar esses recursos aí. Bom, finalizando então, gente, gostaria de agradecer, né? Essa foi a nossa primeira aula do módulo 1, né? Que é a legislação de trânsito. E na próxima aula a gente já vai ver um outro conteúdo. Então essa primeira aula foi Sistema Nacional de Trânsito, né? Uma aula mais um conteúdo menor, né? Na próxima aula tem mais conteúdo aí, é uma aula mais extensa um pouco, né? Essa aula é uma aula mais introdutória, né? Principalmente para quem aí está começando o curso de legislação. Obrigado a todos e até a próxima.